Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os santos anjos na Sagrada Escritura e também qual é a base da devoção aos santos anjos da guarda por nós católicos. Peço a você, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal nesse botão vermelho se você ainda não é inscrito, fique até o final, porque esta catequese sobre os santos anjos vai te ensinar muitas coisas que vai dar base e sustentar a sua fé. Já tivemos outros vídeos aqui sobre os santos anjos da guarda que eu convido você a assistir e ao longo desse vídeo eu vou deixar passando aqui em cima e no final você pode clicar na playlist para você assisti-la. Eu sou o Junão e é com alegria que nós fazemos essa série de catequeses falando sobre o nosso fiel amigo. Sou membro da Obra dos Santos Anjos e é uma alegria nós estarmos juntos aqui para que você conheça um pouco mais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é bom nós sabermos que a base da devoção aos santos anjos da guarda, ela é através da revelação divina. Então quando nós falamos sobre os santos anjos, não é o que vem da minha cabeça, da cabeça das pessoas que escreveram vários livros sobre os santos anjos, são vários livros, né? A gente tem aqui uma biblioteca vasta falando sobre os santos anjos da guarda. Os santos anjos da guarda. Então, a base disso é a revelação divina. O que é a revelação divina, meus irmãos? Ela é a Sagrada Escritura para nós católicos. O que é revelação divina? Como Deus se revela a nós. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. O que significa isso? A palavra de Deus para nós católicos é a Sagrada Escritura, é a Sagrada Tradição e é transmitida, interpretada através do Sagrado Magistério. O que significa isso? Que nós fundamentamos a nossa devoção aos santos anjos, ao santo anjo da guarda, com base na Sagrada Escritura, com base na Sagrada Tradição, que é aquilo que os primeiros padres nos ensinaram, e também com aquilo que no Sagrado Magistério foi sendo interpretado para nós. Então vamos lá. No próximo vídeo eu vou me ater somente à Sagrada Escritura, mas hoje eu vou dar uma visão mais ampla aqui para nós. Então, dentro da Sagrada Escritura, por isso que é importante você ter aí seu material de anotação. Tenho deixado aqui o nosso diário espiritual. E o diário espiritual, você pode fazer a sua encomenda, ele está aqui embaixo na descrição. O nosso diário, ele tem como base principal para você falar, não as anotações dos seus cursos, mas sim a sua experiência de Deus, o que Deus vai falando com você, o que os santos anjos vão falando com você, é muito legal. Aqui nós temos, por exemplo, frases de Santa Teresinha, breve relato de Santa Teresinha, e as folhas do diário, olha que lindo, tem frases de Santa Teresinha, também, para você anotar aqui, o que você fez, deixa eu ver, tá vendo? O que você fez, se você rezou o seu terço, se você leu o santo do dia, também coisas para ajudar na sua rotina espiritual, como beber água, que faz parte do seu corpo, se você leu um livro, a Sagrada Escritura e assim por diante. O diário espiritual, ele é importantíssimo na nossa caminhada, no nosso diário com Deus. Então vamos lá. Dentro da Sagrada Escritura, meus irmãos, são mais de 300 passagens bíblicas falando sobre os santos anjos. Você viu aqui atrás, que eu deixei aqui, o Santo Anjo da Guarda do Brasil para interceder pela sua vida, pelo seu estado, pelo seu município. Eu já vou pedir para você, coloca aqui nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo inteiro que você nos ouve. Coloca aí. Se você quiser também, eu vou ver se eu deixo aqui em cima a oração ao Santo Anjo da Guarda do Brasil para você sempre rezar pela nossa pátria, pela nossa nação. Desde o Gênesis até o Apocalipse, são centenas de passagens, como eu disse. Mais de 300 passagens. Nós vemos lá os santos anjos aparecendo a Abraão, nós vemos
os santos anjos. Gênesis fala muito dos anjos, né? Tanto é que numa das catequeses nós falamos somente sobre a experiência dos santos anjos da guarda dentro do Gênesis, né? A condução de Abraão, depois Jacó e assim por diante. Depois, lá no comecinho, nós vemos em Êxodo também, e falamos tanto de Êxodo aqui, né? Êxodo 23, 20 ao 23, colocarei um anjo à sua frente para te conduzir, etc. A gente já pregou sobre isso, várias pregações pelo Brasil afora e também aqui dentro do nosso canal. E depois nós temos várias passagens durante toda a Sagrada Escritura e finalizamos com o Apocalipse. O Apocalipse, poderia ser chamado de livro dos anjos. Por quê, meus irmãos? Porque tem muitas falas e expressões dos santos anjos. Dentro da Sagrada Escritura, fala-se da ação salvífica de Jesus e a ajuda dos santos anjos da guarda para fazer isso, e também as mensagens, como a gente vê lá no Gênesis, lá nos Evangelhos, o arcanjo Gabriel aparecendo a Nossa Senhora, o anjo aparecendo no sonho a São José, o próprio Deus feito homem, Jesus de Nazaré, nosso Senhor, fala também dos santos anjos. Nós vamos ver um pouco sobre isso, porque o tema é muito extenso, mas na próxima catequese, na terça-feira, você vai ver, nós vamos falar aqui exatamente sobre isso, sobre os santos anjos na Sagrada Escritura. Hoje é um apanhado geral. Depois, nós vemos os santos anjos, como eu disse, a base da devoção é a revelação divina, transmitida da Sagrada Escritura, que nós falamos um pouco agora, mas vamos aprofundar na próxima aula. Depois, a sagrada tradição da igreja. Hoje eu quero ler com você algumas falas de alguns padres lá dos primeiros séculos. E também, depois, eu tenho anotado aqui, da Idade do Ouro da Patrística também. Então, a sagrada tradição é o quê? A forma que Deus foi falando à sua igreja, ao seu povo, não através daquilo que tem na Sagrada Escritura, mas através dos primeiros cristãos. Como foram a vida deles, como eles foram conduzindo a vidas. Então nós temos aí, nos primeiros séculos, que é lá na patrística primitiva, que podemos dizer que vai até aí o Concílio de Nicéia, em 325 mais ou menos. Então imagine, 300 anos é o início da igreja, né? Os primeiros, os apóstolos estiveram vivos durante muitos desses anos, 10% desse tempo Nosso Senhor esteve vivo aqui, né? 10% porque foram aproximadamente 33 anos, né, dentro desse período. Então nós temos lá como Santo Inácio de Antioquia, São Justino, São Policarpio, Santo Irineu de Lyon. Eu quero ler aqui um trecho de Santo Irineu de Lyon que fala sobre os santos anjos, que é muito gostoso. Olha só, Deus é criador do céu e da terra e de todo o mundo, e formador dos anjos e dos homens. Só Ele é Pai, Deus, Criador, Formador e Moldador. Ele criou e formou ambas coisas, tudo, o visível e o invisível, neste mundo e no céu. Santo Irineu de Lyon, ele viveu em 130, de 130 a 208. Pensa lá no ano de 130 já falava-se da criação, já falava-se dos santos anjos dessa maneira. Depois, por conseguinte, criou também seres espirituais. O universo não foi criado nem formado pelos anjos. Deus não necessitava deles para este fim. Ou seja, eles são criaturas de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E fala ainda, Santo Irineu de Lyon, os anjos são espirituais, não possuem carne. Isso daqui serve para combater diversas heresias da época, né? E até hoje a gente brinca, né? Aquela pessoa é um anjo, né? Por quê? Porque o anjo é tão bom que nós comparamos as ações, ou a beleza, ou a atitude de um ser humano a de um ser espiritual tão sublime que são os santos anjos. Meus irmãos, nesta catequese aqui nós já falamos sobre a revelação divina.
como Deus fala a nós, o que é palavra de Deus para nós, através da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério, da Sagrada Escritura. Já falamos algumas frases sobre nos primeiros séculos, e depois eu quero finalizar agora falando algumas outras frases da Idade de Ouro da Patrística, que vai desde o Concílio de Nicéia, de 325, até o Concílio da Calcedônia, que vai até o ano de 451, mais ou menos. Dentro desse período nós temos vários padres, gente, santos, que nós clamamos e fazemos até orações aqui no nosso canal, como Santo Atanásio, que é conhecido de todos praticamente, São Basílio Magno, São João Crisóstomo. Tem algumas frases das homilias de São João Crisóstomo que eu quero ler para você ainda neste vídeo. Santo Agostinho de Hipona. Quem não conhece Santo Agostinho, já pediu a intercessão de Santo Agostinho pela conversão de alguém que anda pelos caminhos devassos da vida. São Gregório de Nazianzeno. Gente, teria a frase de todos eles, mas aí o vídeo ficaria aqui mais de 1 hora. Depois Santo Ambrósio. Eu quero ler Santo Ambrósio, esse grande homem que teve total influência na conversão de tantas pessoas, né, como o próprio Santo Agostinho, e também de São João Crisóstomo. Aqui nós estamos fundamentando a nossa devoção aos santos anjos, em especial aos santos anjos da guarda, e falando-se dessa revelação. Se esse vídeo está sendo bom para você, deixa o seu like, deixa o seu gostei, porque assim o YouTube entende que está fazendo bem a você e está fazendo bem e pode, fazer bem a outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando no botão vermelho aqui do lado e clique nesse sininho como todas. Assim você recebe as nossas orações da noite, as nossas Passio Domini. Nós rezamos aqui toda quinta-feira a Passio Domini, as nossas vias sacras, as nossas catequeses e as nossas orações. Então vamos lá. Eu disse que eu leria para vocês algumas coisas sobre alguns desses santos que eu disse aí, né? Então vamos pegar agora, ó, eu falei São João Crisóstomo e Santo Ambrósio, que foram os que eu deixei ali. São João Crisóstomo, por exemplo, ele diz o seguinte: ele viveu do ano 340 até 407. Os serafins louvam a Trindade, rodeiam o altar celestial, do qual a igreja é modelo neste mundo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, sobre as hierarquias angelicais, eu não sei se vai caber na próxima aula, mas nós vamos falar também. Se não for na próxima aula, quando nós falarmos da Sagrada Escritura, vai ser na próxima catequese, falando sobre as hierarquias angelicais, quantas hierarquias existem, quais são elas, e talvez no vídeo mais para frente, como nós podemos pedir, para que nós pedimos a intercessão dos santos anjos principados, por exemplo, ou da hierarquia das dominações, ou da hierarquia dos santos tronos, e assim por diante, tá certo? Depois, São João Crisóstomo fala ainda, na capital celeste, Jerusalém, nossa mãe comum, estão os serafins, os querubins, muitos milhares de arcanjos e inumeráveis anjos. Deixa eu achar aqui São Basílio. São Basílio, ele diz o seguinte, eu tinha separado, tem São Gregório de Nazianzeno, né, como eu disse a vocês. São muitas coisas, muitos santos, é muito rico essa catequese que nós estamos preparando para vocês, baseado em vários livros. Hoje eu estou com esse livro aqui, da minha biblioteca católica, mas existem os livros da obra dos Santos Anjos. Essa aqui são as cartas de formação para consagração. Ó, tá vendo? Ó, esse daqui é de um padre da obra dos Santos Anjos, e tem outros diversos ali. Mas Santo Ambrósio diz o seguinte, olha só que legal: no batismo, o sacerdote atua na missão de um anjo. Pensa, gente, um padre falando isso no ano 340. Ele viveu do ano 340 a 395. Bem antes de São Francisco de Assis. Bem antes de Santa Teresinha do Menino Jesus. Bem antes de todos esses santos que nós clamamos as devoções.
Olha só, outra coisa. Todos aqueles que seguem a Cristo têm acesso aos seus anjos, aos anjos. Ou então, os anjos foram criados antes do mundo material. Nós já falamos isso, né, em diversas catequeses aqui, que os santos anjos foi a primeira coisa que Deus criou, né? No princípio, lá em Gênesis 1, está escrito que Deus criou este grande luzeiro, este grande seres espirituais. Mas na próxima catequese nós falaremos mais sobre isso. Meus irmãos, 15 minutinhos de catequese para esse dia de hoje. Se você puder, veja a primeira catequese de novo, a segunda, a terceira. Se você tiver tempo, você pode fazer isso quando você está lavando a louça, quando você está indo no carro, quando você está fazendo alguma outra atividade, mesmo que seja braçal. Coloca aí no seu celular, na televisão, no computador, vai fazendo essas atividades e ouvindo essas catequeses. Mas o mais importante, procure fazer as orações. Nós temos diversas orações aqui no nosso canal para que você tenha experiência com o seu santo anjo da guarda e que essas experiências aumentem a cada dia. Foi ao ar agora recentemente uma oração diante de Jesus no Santíssimo Sacramento que a nossa mãe fundadora, Mãe Gabriele Bitterlich, ensinou a fazermos para que nós tenhamos uma ligação a cada dia mais profunda com nossos santos anjos da guarda. Meus irmãos, muito obrigado por ter ficado aqui. Eu peço a você, se você puder, clique aqui embaixo, compartilhar. E aí compartilhar vai aparecer lá o link. Copia esse link, coloca nos seus status do WhatsApp, mas não só joga lá, coloca a catequese sobre os santos anjos e cola o link para que outras pessoas tenham acesso a isso. Se você puder compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, se você puder compartilhar lá no Instagram, você vai lá nesse compartilhar, clica no Instagram, no Facebook, compartilha no seu perfil, compartilha nos seus grupos para que dessa maneira mais pessoas tenham acesso à catequese sobre os santos anjos e esta devoção cresça cada dia mais. Amém? Deus abençoe a sua vida. Quero rezar com você. Vou rezar com você a oração de consagração ao Santo Anjo da Guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo da Guarda, que vedes continuamente a face do nosso Pai que está nos céus. A vós Deus me confiou desde o início da minha vida. Agradeço-vos de todo o meu coração por vossos amorosos cuidados. Entrego-me a vós e vos prometo o meu amor e a minha fidelidade. Peço-vos, protegei-me contra a minha fraqueza e contra os ataques dos espíritos malignos. Iluminai a minha mente e o meu coração, a fim de que eu sempre reconheça e cumpra a vontade de Deus, e conduzi-me à união com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, que os santos anjos da guarda intercedam por você. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei.